Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Baísa e hoje nós vamos dar início ao terceiro bimestre. Sétimo ano, nosso primeiro conteúdo do terceiro bimestre é a colonização portuguesa na América, que vai acontecer a partir do momento em que Pedro Álvares Cabral sai de Portugal a mando da coroa, a mando do rei, para descobrir o que hoje nós chamamos de Brasil. E, na verdade, o Brasil não será descoberto, ele vai ser conquistado em nome da coroa. Todos os habitantes que já viviam nessas terras vão sofrer as consequências desta conquista. Então, a esquadra de 13 caravelas de Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil em 22 de abril de 1500. Nosso país já teve alguns nomes, um dos primeiros que foi dado era Pindorama. Os primeiros contatos entre os portugueses e os indígenas que habitavam o Brasil, que aqui tinha cerca de 1 milhão de índios que falavam por volta de 1.300 línguas diferentes, vai acontecer de forma pacífica. Os primeiros contatos serão pacíficos. Mas o europeu traz consigo uma série de doenças que os indígenas nunca tiveram. Se eles não tinham imunidade para varíola, para uma simples gripe, virava uma catástrofe nas comunidades indígenas. O material que vão encontrar no nosso litoral, na Mata Atlântica, chamado de pau-brasil, vai ser muito atrativo para o europeu. Porque no pau-brasil, que é uma madeira, uma árvore, na sua madeira, tinha um pigmento vermelho, que era muito valorizado na Europa para tingir tecidos. Na Europa, quem usava roupas coloridas era a nobreza, era a elite, eram pessoas ricas, porque tecidos coloridos eram muito caros naquela época, porque era difícil de encontrar pigmentos para tingir esses tecidos. Então, quando eles encontraram esse pigmento na árvore da Mata Atlântica, eles passaram a extrair pau-brasil. E para isso eles precisavam de mão de obra, eles precisavam de pessoas que fizessem isso por eles. E quem vai fazer isso por eles vão ser os indígenas, porque no primeiro momento eles vão utilizar a prática do escambo. O que é isso? Eles vão trocar produtos, um espelho, uma tigela, um copo, coisas que eram novidades para os índios, coisas que os índios não conheciam. Eles vão trocar esses produtos que eles usavam no seu cotidiano, produtos corriqueiros, produtos que não tinham valor algum para eles, eles vão trocar pelo trabalho dos indígenas. A gente vai chamar essa troca de produtos por trabalhos de escambo. Então, os índios tiravam o pau-brasil, transportavam para os navios e recebiam esses produtos. Mas vai acontecer que em um determinado momento, os indígenas não vão aceitar mais pacificamente essa troca, esse escambo. E aí é onde vai começar a fase de revoltas indígenas. Os indígenas vão passar a se revoltar contra isso e eles vão passar a ser escravizados. Eles vão passar a ser forçados a fazerem esses trabalhos para os portugueses. Além de que o europeu valorizava muito a religião cristã, que eles eram do cristianismo, e eles consideravam que os índios precisavam ser salvos, que os índios, por adorarem
deuses relacionados à natureza, eles estavam cometendo heresia. Então, para que os índios fossem salvos, vieram padres para a América Portuguesa, que nós vamos chamá-los de jesuítas. Esses jesuítas passaram a fazer missões para cristianizar os índios, que na verdade eles vão retirar do índio a sua cultura e inserir a cultura do europeu, do português, que era o dominante, sobre o índio, que era o dominado. A América, ela estava dividida entre Portugal e Espanha. Se formou a América Espanhola e a América Portuguesa. Essa divisão, o Tratado de Tordesilhas, dividia as terras que eram de Portugal e as terras que eram da Espanha. Mas outros países da Europa não aceitavam essa divisão. Ingleses, franceses e holandeses ameaçavam constantemente invadir o território. Então, o rei Dom João III, rei de Portugal, considerou que era necessário colonizar essas novas terras. O que significa colonizar? Era necessário que viessem pessoas de Portugal para se fixarem, estabelecerem morada, para que assim pudessem proteger essas novas terras. E 1530, 30 anos depois dos primeiros contatos, vai se iniciar efetivamente o processo de colonização do Brasil. O rei vai dividir essas terras em lotes, em 15 lotes, que vão se chamar capitanias hereditárias. Essas capitanias, elas vão ser dadas a capitães donatários, que eram fidalgos do rei, que eram pessoas que tinham condições financeiras para virem de Portugal para essas terras e tornarem essas terras produtivas, estabelecerem comércio nessas terras, através de uma carta de doação. O rei dava uma carta de doação ao capitão donatário e essa capitania se tornava hereditária, ou seja, ela ia passar de pai para filho. Tudo em nome do rei. O capitão donatário representava o rei na sua capitania. De todas as capitanias, apenas 2 vão ter um efetivo sucesso, que vai ser a de Pernambuco e a de São Vicente, que hoje é o estado de São Paulo. As demais não vão ter uma produtividade efetiva, então o rei decide formar um governo geral. E esse governo geral vai ficar em Salvador, vai ser construído lá em Salvador, que se tornará nossa primeira capital. Salvador vai ser a primeira capital do Brasil. Lá vão ficar os representantes da administração. Em nome do rei, vão governar a América Portuguesa. Nas cidades e vilas que vão se formando, vão ser fundadas as câmaras municipais. Então, existia o governo geral lá em Salvador e nas cidades e vilas foram fundadas as câmaras municipais. Cada câmara cuidava da administração local. Cada câmara cuidava da administração na sua vila ou na sua cidade, enquanto que o governo geral estabelecia leis para toda a colônia. Nossa aula está chegando ao fim. Não esqueçam de fazer a nossa atividade da semana e enviar. Se tiverem dúvida, me procurem.